bom, pessoal? Eu sou Bruno Gouveia, sou pastor do Centro Evangélico Missões do SEM, norte da ilha. E eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, no final desse disco, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 30, fala o seguinte: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, estando descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, e aproximou-lhe e enfaixou-lhe as feridas, e derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria, e cuidou dele. No outro dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Eu queria deixar uma palavra para você nesse CD que fala um pouquinho sobre Jesus. Quem sabe você está me ouvindo nesse momento, ouvindo essas canções, e você nunca ouviu falar de Jesus. Esse texto fala que Jesus foi interrogado acerca de quem é o seu próximo. E Jesus estava mostrando aquelas pessoas que o seu próximo é todo aquele que precisa de uma ajuda, é todo aquele que de alguma forma se conecta na sua vida com você. Só que dentro dessa parábola, dentro dessa ilustração, existe muita coisa relevante para a nossa vida. Nessa pequena parábola, Jesus trouxe toda a história da humanidade. A sua história, a minha história. Jesus ele começa falando o seguinte, que descia o homem de Jerusalém para Jericó. E isso é tão doido porque eu acredito que quando se fala de uma cidade que você conhece, você associa ela a outros lugares. Se eu falasse para você sobre Floripa, você ia associar praias a pessoas bonitas. Se eu falasse de você do Rio de Janeiro, quem sabe você ia associar o tráfico ao Cristo Redentor. E quando o texto está falando sobre Jerusalém e Jericó, tem muita coisa que nos mostra essas cidades. Jerusalém na Bíblia é conhecida como um lugar da bênção, um lugar abençoado, um lugar do favor de Deus, e Jericó um lugar de maldição. E é muito legal porque quando nós começamos a entender o texto e nós começamos a ler, a Bíblia fala que um homem sai do lugar da bênção e ele caminha, ele desce a um lugar da maldição. Ele sai de Jerusalém e ele desce a um lugar de maldição. E isso revela um pouquinho a situação, a história da humanidade. Cara, você que me ouve, Deus ele te criou para você viver uma vida abençoada. Deus ele te criou para você desfrutar de coisas boas, para você ser feliz. A alegria é um direito seu. Só que aconteceu algo no meio do caminho. A Bíblia vai falar que quando Adão ele peca, é como se Adão saísse do lugar da bênção e ele caminhasse para esse lugar de maldição. E esse texto ele vai falar o seguinte, que esse homem ele desceu por um caminho. E daqui a pouco ele foi assaltado, ele foi roubado e ele ficou numa situação de quase morto. Esse quase morto é a única expressão na Bíblia que aparece essa palavra e significa uma pessoa que estava em coma. Ela não tinha poder de se levantar, ela não tinha força para se colocar de pé, mas ela também não tinha, ela ainda tinha esperança de estar viva, porque ela ainda não havia morrido. E é muito interessante e legal pensar que o ser humano se encontrou numa situação assim. Eu, você, um dia nos encontramos numa situação assim por causa do pecado. Mas olha que legal, a Bíblia fala que pelo mesmo caminho descia o sacerdote. E viu aquele homem naquela situação, mas ele passou pelo outro lado. Ele não pôde fazer nada àquele homem. Esse sacerdote é uma figura da religião. Quem sabe você foi presenteado com esse CD e você pensou, é mais uma mensagem de uma religião. Só que esse sacerdote simbolizava a religião. E ele passa por aquele homem e ele não pode tirar o homem do estado que ele está. Cara, isso é muito legal e louco de se pensar,
porque a religião não tem poder de mudar a vida do homem, a religião não tem poder de transformar a vida do ser humano, a religião não tem poder de levantar ninguém. A religião é o esforço do homem de se ligar a Deus. Só que a Bíblia fala de um reino, a Bíblia fala de um Cristo, a Bíblia fala de um Deus que é muito maior do que a religião. Aquilo que o homem não conseguiu de se ligar com Deus, a Bíblia fala que o próprio Cristo veio e se ligou com o homem. E eu quero te trazer essa mensagem hoje para te trazer esperança. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que a religião não tem poder de mudar a sua vida. A Bíblia fala que pelo mesmo caminho, que caminho era esse, pastor? Por esse mesmo caminho de bênção, caminhando para maldição, veio um levita, veio alguém que conhecia a lei, veio alguém que conheceu o Pentateuco, que conhecia os mandamentos, e ele não ofereceu nada àquele homem que estava no chão quase morto. Por quê? Porque a lei não pode mudar a vida de ninguém. Quem sabe você tem um bom comportamento, você pensa, eu sou um cara bom, eu trabalho, eu estudo, eu faço a minha faculdade, eu tenho a minha namorada, eu respeito meus pais, você faz tudo certinho dentro da lei, mas a lei não tem poder de transformar pessoas, nem tão somente a si próprio. Só que a Bíblia vai falar que esse levita passa, não pôde oferecer nada, mas aí aparece dentro dessa história um outro personagem, chamado samaritano. E esse samaritano é uma figura de Cristo. Esse samaritano é uma figura de Jesus. O que me chama a atenção porque tanto o sacerdote e o samaritano, eles vinham pelo mesmo caminho. Mas se você for ler o texto de Lucas capítulo 10, a Bíblia fala que o samaritano estava de passagem por aquele local. E quando ele viu aquele homem, ele curou as suas feridas, ele derramou azeite, vinho, ele cuidou, ele levantou aquele homem, ele colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. Isso fala de Jesus, um Deus que sabia que o homem estava perdido, um Deus que sabia que a religião não ia ter poder de mudar você, de me mudar, um Deus que sabia que a lei, por mais que seja boa, não poderia transformar a vida do homem e tirar o homem dessa situação de coma, dessa situação de morte. Então ele vem, ele estava de passagem, mas esse Cristo teve o poder de nos levantar. Você que está ouvindo essa mensagem, a minha palavra hoje para você é para falar que existe esperança. É para falar que a alegria, é para falar que a felicidade é um direito seu. O bom samaritano um dia passou por essa terra e a sua vinda aqui te ergueu, a sua vinda aqui te trouxe vida, te trouxe luz. E independente do lugar que você se encontra hoje, se você abrir o seu coração, você pode receber Ele e sair desse lugar de morte, desse lugar de destruição. Para me encerrar essa mensagem, o texto ele vai falar o seguinte, que aquilo que o samaritano começou, ele ainda não terminou. A Bíblia fala que ele estava de passagem e ele levou aquele homem a uma hospedaria. Essa hospedaria pode ser uma tipologia de uma igreja, de um lugar, onde deixou esse homem aos cuidados do hospedeiro. Ele pegou e deixou uma quantia àquele hospedeiro e falou, qualquer coisa que passar eu pagarei quando eu voltar. Sabe o que isso fala? Que hoje aquilo que Jesus começou lá na cruz por você, quem dá continuidade a isso é o Espírito Santo. E hoje você está aos cuidados dele. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar com um bom samaritano e aos cuidados do hospedeiro, porque ele te aperfeiçoará no meio do caminho. Às vezes as pessoas pensam, pastor, tudo isso é muito legal, é muito bonito, mas eu sou pecador, eu estou parado, eu não consigo caminhar. Sabe, você não precisa ser a quarta pessoa da Trindade, você não precisa ser um vice-deus, você precisa simplesmente abrir o seu coração e receber o amor do bom samaritano. Que esse CD, que essa palavra possa impactar a sua vida, que essa mensagem de amor, de paz, de esperança possa mudar a sua maneira de viver, possa mudar o seu comportamento, o seu caráter. Eu quero falar para você que ouviu essa mensagem e simplesmente nem entendeu o porquê que você escutou ou recebeu esse presente, que o bom samaritano quer se revelar a você. Que Jesus nessa parábola, ele ilustra toda a história da humanidade, o amor que ele teve pela humanidade, o amor que ele teve por você. Ele foi o Filho de Deus que veio aqui
o bom samaritano, para te levantar desse lugar de morte, de destruição, de infelicidade. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus se revele a você através dessa mensagem, através dessas canções, que você possa ser edificado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus eu o abençoo.